Você sabe o que está te impedindo de ir além? Não são as circunstâncias, não é o tempo, não são as pessoas ao seu redor. É o silêncio que você se recusa a encarar. Aquele que surge quando você para de se distrair, quando o celular está desligado, quando não há mais ninguém te olhando. Ali no escuro mora a verdade, a sua verdade, e a maioria foge dela. Mas você não é como a maioria, certo? Se você chegou até aqui, é porque há uma inquietação dentro de você, uma força que não quer mais dormir. Você sente que existe mais potencial, mais verdade, mais propósito, mas ainda não sabe como acessar isso. A resposta não está fora. Ela nunca esteve. Está escondida na parte de você que foi enterrada, rejeitada, ignorada, e a única maneira de reencontrá-la é entrando nas sombras. É desconfortável, porque nesse lugar você não é o herói. Você é o que sobra depois que todas as máscaras caem. Você é o medo, o ego, a insegurança, a raiva, mas também é ali que vive sua coragem, sua convicção, sua clareza. Encarar essa escuridão não vai te destruir, vai te libertar. Porque quando você não tem mais nada a esconder de si mesmo, você se torna invencível. Você já fingiu demais, fingiu que estava tudo bem, fingiu que estava confiante, fingiu que sabia o que queria, mas por dentro, um vazio. Uma sensação de que está vivendo com o freio de mão puxado. Sabe por quê? Porque você ainda não se comprometeu de verdade com a sua transformação. Você ainda está negociando com o seu potencial. E a verdade é simples. Ou você se torna quem nasceu para ser, ou você vai passar a vida sendo sombra de si mesmo. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de decisão. De se olhar no espelho com brutal honestidade e dizer: eu não aceito mais viver abaixo do meu destino. É isso que separa os que realizam dos que sonham. Os que mergulham fundo, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem garantias, esses descobrem do que são feitos. E você? Vai continuar à margem da sua grandeza ou vai encarar o que mora dentro de você? Essa é sua escolha e ninguém pode fazê-la por você. Você precisa entender isso. Tudo começa na mente. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer transformação externa, existe uma batalha invisível acontecendo dentro de você. A maioria perde essa guerra antes mesmo de sair da cama. Por quê? Porque não treinou a mente, porque vive reagindo ao que acontece, ao invés de decidir quem vai ser todos os dias. Você acorda e já é bombardeado. Notícias, notificações, cobranças, comparações. E sem perceber, você deixa o mundo determinar seu valor, mas você foi criado para algo maior. E esse maior só pode ser acessado por quem domina o próprio pensamento. Não se trata de positividade superficial, mas de disciplina mental, de aprender a proteger o seu foco como se fosse ouro. Porque onde sua atenção vai, sua vida segue. Quando você entende isso, para de desperdiçar energia com o que não importa. Para de lutar batalhas que não são suas. Para de tentar agradar todo mundo e começa a agradar a única pessoa que importa, a versão futura de si mesmo. Aquela que você visualiza no silêncio. Aquela que parece distante, mas que existe. Está te esperando do outro lado do caos mental. Mas para chegar lá, você vai precisar pagar o preço, silenciar o barulho, ignorar o ruído externo e construir uma fortaleza interna. Isso não é fácil, porque vai doer, vai ser solitário, vai parecer que você está ficando louco, mas é assim que a mente se reorganiza. É assim que você toma o controle de volta, através da dor, da disciplina, da repetição. Você vai acordar dias sem vontade de continuar. E nesses dias você vai lembrar, a vontade é fraca, mas o compromisso é sagrado. Você não treina a mente para os dias bons, você treina para os dias escuros, porque é neles que você mostra quem é. É nesses dias que você decide se vai se entregar ou crescer.
E quando você começa a vencer por dentro, tudo muda por fora. As pessoas notam, sua presença muda, sua energia muda. Porque agora você sabe quem você é e ninguém mais pode te dizer o contrário. Você já se perguntou por que alguns parecem caminhar com uma convicção inabalável, enquanto outros tropeçam mesmo com tudo a favor? A resposta não está no talento nem na sorte. Está na fé. Não aquela fé cega, dogmática, que espera milagres sentada, mas a fé que age. A fé que transforma pensamento em realidade porque se recusa a aceitar um destino menor do que o necessário. Essa fé é construída em silêncio. Ela nasce quando ninguém acredita, quando tudo diz não, e mesmo assim você escolhe continuar. É nesse ponto que algo se acende, um fogo interno que não depende de aprovação, que não precisa de garantias. É a certeza de que, mesmo que você não veja o caminho inteiro, o próximo passo sempre estará lá, porque você decidiu confiar, e essa decisão muda tudo. Mas atenção! Fé não é esperar sentir confiança. Fé é agir mesmo sem sentir. É levantar mesmo quando a alma pesa. É continuar andando com o coração quebrado, com os olhos molhados, com o corpo cansado. Porque você sabe que a dor não é o fim. Ela é o solo fértil onde a sua força vai nascer. E quanto mais você confia, mais a vida responde. Não se trata de mágica, trata-se de alinhamento. Quando sua mente, sua fala e suas ações dizem a mesma coisa, o universo se move, as oportunidades vêm, as portas se abrem, mas só para quem está pronto. E ninguém está pronto se ainda vive duvidando de si. Por isso, você precisa alimentar essa fé todos os dias, regá-la como quem rega uma semente rara. Como? Cuidando do que você diz para si mesmo, escolhendo o que você consome, rejeitando o papel de vítima e, principalmente, agindo. Porque a fé verdadeira não te deixa parado, ela te empurra, ela te exige. E quanto mais você se movimenta com essa certeza, mais você se transforma em alguém que não depende de motivação, porque está movido por propósito. Você pode sentir medo, isso é humano, mas jamais permita que o medo grite mais alto que a sua fé. Porque dentro de você, bem no fundo, há uma voz que sussurra: continue, você nasceu para mais. E essa voz, ela nunca mente. Existe uma verdade dura que poucos querem ouvir. O que você quer não importa. O que importa é o que você está disposto a sacrificar para chegar lá. Todos querem vencer, mas quantos estão dispostos a pagar o preço? A resposta é simples: poucos. Porque dói, porque exige, porque obriga você a enterrar a versão fraca de si mesmo e levantar algo novo, mais forte, mais disciplinado, mais comprometido. Você não vai vencer na vida com base no que sente. Vai vencer com base no que decide. E disciplina é essa decisão repetida todos os dias, até que se torne parte de quem você é. Isso significa fazer o que tem que ser feito, mesmo quando tudo em você grita para parar. Significa acordar quando preferia dormir, treinar quando está cansado, trabalhar quando ninguém está olhando. A disciplina não é uma prisão. Ela é liberdade, porque enquanto os fracos são escravos dos próprios impulsos, os fortes criam a própria realidade. Enquanto os outros vivem esperando motivação, você age por escolha. Enquanto os outros justificam, você constrói. Essa é a diferença. E essa diferença muda tudo. Você precisa se tornar alguém que cumpre o que promete para si mesmo. Alguém que não negocia com a própria mente. Porque se você se trai, se você falha com você mesmo, como vai esperar que o mundo te respeite? A sua força começa no momento em que você decide parar de se sabotar e começa a viver em aliança com seu propósito. Sim, vai ser solitário. A maioria não entende esse caminho. Vão te chamar de obcecado, de frio, de intenso demais. Mas lembre-se, são os disciplinados que vivem o que os outros só sonham.
São eles que constroem impérios, que vencem as batalhas internas, que transformam dor em poder. E você pode ser um deles, se decidir, se assumir o controle da própria vida. Não existe progresso sem consistência. E não existe consistência sem disciplina. A pergunta é: você vai seguir esperando pela versão ideal de si mesmo aparecer um dia? Ou vai criá-la, um ato de coragem por vez? Você já percebeu como o mundo quer te manter distraído? Tudo ao seu redor foi feito para roubar sua atenção. Redes sociais, entretenimento vazio, comparações constantes. É uma máquina que se alimenta da sua mente desprotegida. E quanto mais você se perde nela, mais longe fica da sua verdadeira missão. Mas existe um poder que ninguém pode tirar de você: a capacidade de escolher onde colocar o seu foco. O que você foca, expande. Se você coloca sua atenção na escassez, tudo parece faltar. Se você foca na dor, ela cresce. Mas se você começa a direcionar sua mente para o que você quer construir, mesmo sem ver ainda, algo dentro de você muda. Você começa a se tornar esse futuro, não por magia, mas porque está alimentando a imagem certa todos os dias. Visualização não é fantasia, é treino. É antecipar com tanta clareza o que você quer ser, fazer e ter, que o seu cérebro começa a aceitar isso como inevitável. E quando isso acontece, seu corpo, suas ações, sua fala, tudo começa a caminhar na direção desse novo eu. Você passa a viver por design, não por acidente. Mas tem um detalhe: visualizar exige coragem, porque quando você vê claramente quem pode se tornar, você também vê tudo que está te afastando disso. Seus hábitos, suas desculpas, seus ciclos repetidos. E aí vem a dor. A dor de perceber que está vivendo muito abaixo do que poderia. Mas essa dor não precisa te paralisar. Ela pode te purificar. Você quer uma vida extraordinária? Comece a se ver como alguém capaz de viver essa vida. Imagine os detalhes, como você anda, como você fala, como você age quando ninguém está olhando. Veja isso todos os dias. Sinta isso como se já fosse real. Porque se você não conseguir ver dentro, nunca vai conquistar fora. Você não é o que te aconteceu. Você é aquilo que decide se tornar, apesar do que te aconteceu. E quando você foca nesse futuro com fé, disciplina e presença, você se torna imparável. Porque agora, o seu foco não está mais no medo, está no destino. E onde o foco vai, a energia segue. Pare de buscar atalhos. Eles só atrasam o inevitável. No fundo você sabe, não existe transformação sem dor. Você pode fingir, se distrair, adiar, mas uma hora a conta chega. E a pergunta é: você vai pagar com arrependimento ou com esforço? Porque o esforço dói, mas o arrependimento te destrói. O esforço constrói futuro. O arrependimento te acorrenta ao passado. A verdade que ninguém te conta é que o processo é brutal. Você vai perder gente, vai perder versões suas que te davam conforto, vai abrir mão de prazeres imediatos, de opiniões alheias, de conveniências, porque crescimento dói. Mas essa dor é sagrada. Ela te quebra onde você era fraco. E se você tiver coragem de não fugir, ela te reconstrói mais forte. É nesse processo que você descobre a diferença entre quem quer melhorar e quem está disposto a morrer para renascer. A maioria só quer ajustar detalhes. Você está aqui para se reinventar, para olhar para si e dizer: essa versão já não serve mais. E isso exige coragem, coragem de soltar, coragem de desaprender, coragem de dizer não, até para si mesmo. Você quer ser grande? Então prepare-se para ficar incompreendido. Porque sua evolução vai incomodar quem se alimenta da sua estagnação. Vão te chamar de frio, vão dizer que você mudou, e vão ter razão, porque você não está mais aqui para agradar, está aqui para cumprir um chamado, e esse chamado não faz sentido para todo mundo, mas faz sentido para você. E isso basta.
Você não precisa ter todas as respostas, só precisa ter o compromisso de não voltar para trás, de não se esconder atrás do medo, de não aceitar migalhas quando nasceu para a abundância. Todo dia é uma chance de romper com o velho eu. Todo dia é uma escolha. Ou você se acomoda no que é, ou constrói o que pode ser. E mesmo quando estiver exausto, continue, porque o seu destino está no outro lado da sua resistência. E cada passo que você dá em direção a ele, mesmo tremendo, mesmo sangrando, é um sinal para o universo de que você está pronto. E o universo respeita quem tem coragem de não desistir de si mesmo. Você precisa entender algo fundamental. Ninguém vai vir te salvar. Não existe mentor, guru, amigo ou parente que possa fazer por você o que só você pode fazer. Esperar que alguém te reconheça, te levante ou te carregue é viver numa ilusão infantil. A vida real começa quando você assume responsabilidade total por tudo, inclusive pelo que não foi sua culpa. Isso pode parecer injusto, mas é libertador, porque enquanto você culpa o mundo, você entrega seu poder. Mas quando você olha no espelho e diz, isso é comigo, algo muda. Você para de mendigar a aprovação, para de implorar por compreensão e começa a agir como alguém que já entendeu o seu valor, mesmo que ninguém mais veja ainda. Essa postura muda tudo. Você não reage mais ao que acontece. Você responde com intenção. Você não vive mais no piloto automático. Você constrói um ato consciente por vez. E mesmo nos dias difíceis, quando tudo parece desabar, você mantém a direção, porque sabe que ninguém deve nada para você, mas você deve tudo a si mesmo. Esse senso de responsabilidade cria raízes profundas. Ele te transforma num muro que o caos não atravessa. Você passa a ser aquele que os outros buscam quando estão perdidos. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você tem presença, você tem firmeza, você se tornou confiável, primeiro para si e depois para o mundo. E aqui está o segredo. Quando você para de esperar, começa a atrair. Quando você se torna inteiro, pessoas, oportunidades, caminhos, tudo começa a se alinhar. Mas nada disso acontece antes. O universo não recompensa o vitimismo. Ele recompensa a maturidade. E maturidade é isso, parar de apontar e começar a agir. Você vai cair, várias vezes. Mas cada queda é parte do processo. Cada erro é matéria-prima para a evolução. E a vida vai testar você. Vai te empurrar, te humilhar, te desafiar, não porque te odeia, mas porque quer ver se você está pronto para carregar o que está pedindo. E a única forma de provar que está é não desistir. Você já passou por muita coisa e ainda assim está aqui. Então pare agora e se pergunte, se eu sou capaz de sobreviver ao que já vivi, do que mais sou capaz se decidir avançar sem desculpas? Você não nasceu por acaso. Existe um motivo para você estar aqui, agora, ouvindo essas palavras. Dentro de você existe uma força que ainda não foi totalmente ativada, um chamado que sussurra nos momentos de silêncio, um propósito que, mesmo abafado por distrações e medos, ainda pulsa, e você sente isso. Mesmo que não saiba explicar, você sabe, sua vida tem um sentido maior. Mas propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói. É forjado nos dias difíceis, nas escolhas duras, na persistência cega, quando tudo diz para parar. O propósito nasce quando você transforma sua dor em direção. Quando você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que eu posso fazer com isso? A maioria vive sem propósito porque quer que ele apareça pronto, mas não funciona assim. O sentido da sua existência se revela à medida que você se compromete com sua própria evolução. Quanto mais você cresce, mais claro tudo fica.
Porque o propósito não está em algo fora de você, está naquilo que você decide se tornar. E sabe qual é o maior inimigo disso? A pressa, o imediatismo, a ansiedade de querer tudo agora. Mas o que é verdadeiro, o que é eterno, leva tempo, maturação, ciclos, silêncio. Propósito exige que você confie no invisível, que você caminhe mesmo quando não vê, que você construa mesmo sem aplauso, porque você entende que não está mais vivendo só por prazer, está vivendo por missão. Essa missão pode não ser grandiosa aos olhos do mundo, pode ser silenciosa, discreta, mas se for real, vai queimar no seu peito, vai te acordar de madrugada, vai te dar forças quando não houver nenhuma, vai fazer você seguir quando todos pararem. E é nesse ponto que a vida ganha outra cor, outra profundidade, porque agora cada passo tem peso, cada escolha tem destino, cada ato tem significado. Você não está aqui apenas para sobreviver, está aqui para transformar. Não importa onde você começou, o que te feriu, o que tiraram de você, ainda há tempo, ainda há chão, ainda há caminho, mas ele só se revela para quem anda. Então ande, mesmo sem mapa, mesmo sem certeza, apenas ande, e o caminho vai aparecer. Chega um momento em que você precisa romper com tudo o que te enfraquece. Gente, hábitos, pensamentos, ambientes, tudo aquilo que suga sua energia, que te mantém pequeno, que reforça a versão limitada de quem você é. Você precisa cortar, não com raiva, mas com clareza. Porque continuar se cercando do que te puxa para baixo é como tentar nadar com correntes amarradas aos pés. Você não pode florescer num solo que te adoece. E às vezes isso significa ficar só, significa se afastar, significa fechar ciclos sem retorno. É doloroso, mas é necessário. Porque a solidão, nesse contexto, não é castigo, é reinício. É no silêncio que você se reconecta. É na ausência que você escuta a sua própria voz. E ela, sim, sabe para onde você deve ir. Você vai sentir falta, vai duvidar se está fazendo a coisa certa, mas com o tempo vai perceber que ao se livrar do que te atrasa, você abriu espaço para crescer, espaço para respirar, para criar, para se reconectar com o que realmente importa. Porque não adianta buscar evolução carregando o velho mundo nas costas. Você precisa soltar, e soltar exige força. A força de não buscar mais aprovação. A força de dizer não, mesmo com o coração tremendo. A força de proteger sua paz como quem protege um templo. E quando você faz isso, algo muda. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Situações que te fortalecem, caminhos que antes estavam invisíveis. Esse é o ponto em que você para de sobreviver e começa a liderar sua própria jornada. Você já não vive reagindo, agora você escolhe. E cada escolha vem carregada de consciência. Você começa a viver com intenção. E viver com intenção é o que separa os despertos dos adormecidos. Então pare agora e olhe à sua volta. O que, ou quem, você está permitindo que te mantenha pequeno? O que você está tolerando por medo de ficar só? Chegou a hora de romper, de subir o padrão, de dizer, a partir de hoje só fica o que me fortalece. E, quando você faz isso com firmeza, você se alinha com o que é verdadeiro. Agora que você entendeu que a transformação verdadeira começa quando encaramos nossa própria escuridão, é hora de agir. Não existe momento perfeito para começar. Não existe sinal divino além da sua decisão. A mudança só acontece quando você escolhe sair da zona confortável, quando decide olhar para dentro, por mais assustador que seja. Lembre-se, o caminho é solitário, duro e cheio de testes, mas também é o único caminho para quem quer realmente se conhecer e se libertar. Você vai tropeçar, vai cair, vai querer desistir, mas cada queda é uma oportunidade de levantar mais forte, mais sábio, mais consciente. Porque a força que importa não vem do mundo, vem do interior.
A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que ele. E esse algo é você, o seu propósito, a sua verdade, a sua vida. Você não nasceu para viver em sombras, mas para brilhar com toda a intensidade que existe dentro de você. Para isso, você precisa se comprometer hoje, agora. A partir deste momento, faça um pacto silencioso consigo mesmo. Prometa que vai enfrentar suas sombras, que vai cultivar sua mente, que vai alimentar sua fé e que vai viver com disciplina e propósito. Porque só assim você vai descobrir quem realmente é. Não a versão que o mundo espera, mas a versão que nasceu para ser. Você está pronto para essa jornada? Para caminhar na escuridão e emergir na luz? A escolha é sua. Mas saiba, o tempo não espera, a vida não espera, o destino não espera, a hora é agora. Encare sua escuridão. Descubra quem você realmente é e torne-se imparável. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não deixe essa chama apagar. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão desafiar sua mente e transformar sua vida. Deixe seu like para mostrar que você está comprometido com sua evolução. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E nos comentários, conte qual sombra você vai enfrentar primeiro. Sua jornada começa agora. Vamos juntos.